Pessoal, a gente vai falar sobre a classificação da receita por fonte e a classificação da receita por esfera. Semana 6, dia 6. Bem tranquilo essa parte aqui também, ó. Classificação por esfera orçamentária. Esfera orçamentária, você vai ler União, Estado, Distrito Federal e Município? Resposta: não. Certo? Isso aí é pegadinha do malandro, quer dizer, do examinador, ok? Então é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento de empresas estatais. Tão somente isso, esfera orçamentária, esfera fiscal, esfera Seguridade Social, esfera investimento de empresas estatais. Não esqueça isso. Então, classificação por esfera orçamentária tem por finalidade identificar se a receita pertence ao orçamento fiscal, da Seguridade Social ou de investimento das empresas estatais, conforme distingue o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Só isso, beleza? Classificação por fonte, cai mais agora, ou por destinação. Então aqui ele já tem uma questão de prova, ele tem o que? Duplo papel. Identificar a fonte. 2, identificar a destinação. A fonte ou origem eu identifico por onde? Lá na despesa, vou verificar de onde que veio esse recurso. Veio da fonte 1, a Tesouro Nacional. E a destinação eu verifico onde? Na receita. Essa aqui a receita é vinculada, então vai vincular uma despesa. Perfeito? Dupla destinação, duplo objetivo. Então o registro da arrecadação do recurso é efetuado por meio de códigos de natureza da receita. Lembra? Natureza da receita é a classificação também daquela CODT. Então aqui código 1 ou 2 vai ser lá receitas correntes ou de capital. Aqui origem pode ser correntes, exemplo, tributárias. Então eu vou colocar um númerozinho aqui referente aos tributos, espécie de tributo que será imposto sobre a renda e principal, ok? Então isso aqui ele está classificando a receita por códigos, ok? Sendo que cada receita possui normas específicas de aplicação. Tem algumas receitas, por exemplo, contribuição social, eu vou utilizar para fazer frente às contribuições sociais, certo? Então vai ter normas específicas. Essas normas, por sua vez, podem especificar tanto quem deverá aplicar a receita, quanto qual atividade estatal, qual política pública, qual despesa será financiada por meio dessa receita. Então, na classificação por fonte, ela visa também identificar o que? As receitas que são vinculadas, por exemplo, ok? Então veja, o MCASP vai falar como mecanismos integrador entre receita e despesa. Então ele condiciona a aplicação aí dos vinculados principalmente. O código fonte / destinação de recursos exerce o que? Um duplo papel, que nós acabamos de falar no outro slide, cai muito em prova. Duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de identificar a destinação. Então, na receita, destinação, para onde vai isso, certo? Então, na receita, destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. No caso da despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Muito comum se olhar lá numa nota de empenho, certo? Você vai fazer um pagamento para um fornecedor, você vai utilizar uma nota de empenho. Lá na nota de empenho vai ter lá o código da fonte. Normalmente a gente utiliza o que? A fonte 1, que é do Tesouro Nacional. Então aqui eu consigo identificar o que? A origem do recurso. Ok?
Na receita, vamos colocar aqui, na receita eu vou ter lá 1, 3, 2, 6 e 9. Já vai ver com mais detalhes aqui. Aqui eu, por exemplo, Tesouro Nacional, exercícios anteriores, outras receitas aí que não é do Tesouro Nacional, outras fontes ou receitas, exercícios anteriores e os condicionados. Então veja, pela receita eu consigo então para a receita orçamentária esse código tem por finalidade indicar a destinação. Por exemplo, esse aqui está vinculado a uma determinada despesa, ok? Então eu consigo controlar, consigo acompanhar, consigo fiscalizar, perfeito? Então correto. A classificação da receita, a classificação orçamentária por fontes de destinação de recursos tem como objetivo 1. Identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. Eu identifico as fontes, identifico. Então as fontes de destinação de recursos públicos reúnem certas naturezas de receita conforme regras previamente estabelecidas por meio do orçamento público. Essas fontes destinações aí são associadas a determinadas despesas, de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos. Ok? Então, nada mais, nada menos que eu vou identificar a fonte. Então veja, quais são os códigos? Grupo da fonte. Então o primeiro dígito ele vai falar da onde está vindo, ó, Tesouro, recurso Tesouro Nacional, exercício corrente. 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores, então são os ímpares. Então lembrar, o ímpares são recursos do Tesouro, e se eu somar de novo ele vai dar os pares, ó, 2 e 6, 2 e 6, recursos de outras fontes, exercício corrente, exercícios anteriores. Isso verifica, você consegue identificar, por exemplo, num órgão aí o que ele está utilizando o recurso do Tesouro e o que está vindo de outras fontes. Eu tinha servia num batalhão de engenharia, no qual nós tínhamos algumas atribuições do batalhão, era abrir, como era batalhão de engenharia, abria estradas, fazia açudes, abria riachos, tal, pontes, e isso aí rendia alguns recursos para o batalhão. Ele entrava na fonte 02, então agora é 2, né? Entrava na fonte 2, que era exploração das atividades econômicas. Então eu conseguia comprar bens, por exemplo, material do expediente, podia utilizar para algumas tinha algumas regras de aplicação desses recursos, mas normalmente ele era muito mais discricionário, ok? Então eu conseguia observar lá, por exemplo, quanto que eu gastava no ano de material do expediente e o que era financiado com o recurso da fonte 2, certo? O que eu não utilizava aquele ano, ele entrava na fonte o que? 6, que sabe que ele foi arrecadado, não foi naquele ano, foi em exercícios anteriores, para não atrapalhar depois quando eu vou fazer uma estimativa de receitas, quanto que eu vou arrecadar o ano que vem, eu vou utilizar isso aqui como contagem do exercício para projetar para o outro, aí não teria sentido, não entendi nada. Exemplo, 2 e 6, se eu não tivesse essa distinção entre exercícios anteriores e no mesmo exercício, vamos supor que eu arrecade aí 50 unidades de valor nessa fonte 2. Vamos supor que no ano X eu tenha gasto 20 unidades de valor disso aí. No ano X mais 1 eu vou fazer uma estimativa de receita, só que eu vou olhar lá no meu orçamento, lá nos meus créditos disponíveis. Se não tivesse essa diferenciação, eu teria lá no 2, eu teria os 20 que sobraram mais os 50 que eu arrecadei. E aí eu vou fazer uma projeção para X2, por exemplo, de quanto? De 70 unidades de valor
70 unidades de valor. Só que estaria correto? Não, na realidade deveria ser só 50, porque esse daqui tem que ser corretamente aí lançado na fonte, na fonte de recurso 6, os 20, que eu sei que aquilo ali não é do exercício corrente, ok? E aqui na 9 vai ser para recursos que são condicionados, certo? São vinculados a alguma despesa. Eu consigo identificar isso dentro do meu da minha lua. Eu consigo identificar na minha execução orçamentária lá, na minha nota de empenho, por exemplo. Lá eu vou identificar da onde que veio essa fonte aqui. Ah, essa aqui é a fonte 9 aí, que é outros recursos condicionados, ok? Desdobrando isso, nós vamos ter o que? O segundo e o terceiro dígitos, que eu vou especificar agora as fontes. Então aqui o 1 e 01 pode ser identificado que é transferência do imposto sobre a renda e sobre produtos industrializados. Então o que o examinador cobra? Cobra só isso aqui, ó, só esse caput aqui, ó, que é o 2 e 3 dígitos. Ele vai especificar a fonte / destinação de recursos. Pronto, então caiu assim, você vai botar, olha lá na lua vai estar assim, ó, 101, você vai lembrar que é o que? Tesouro Nacional. Aí depois você vai pegar aí a tabelinha para você verificar o que é, até acostumar com a nomenclatura, com a codificação. 2, você vai saber que é exercício corrente e outras fontes aí que não é o Tesouro Nacional, ok? 3, você vai saber que é do Tesouro Nacional, exercícios anteriores. 6, outras fontes que não são do Tesouro Nacional, certo? E exercícios anteriores. E por fim, os recursos ordinários. 9, condicionado, 00, recursos ordinários. Perfeito? Então, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz assim: os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação. Exemplo é de contribuição social, ele vai ser utilizado para fazer pagamento de contribuição social, ainda que em exercícios diversos daquele em que ocorrer o ingresso. Então ele vai estar classificado lá na fonte 9, por exemplo, ok? Então, ainda que seja daqui a 10 anos vou utilizar a contribuição social, vou ter que utilizar se eu tenho contribuição social como recurso, como receita, a despesa ainda vai ser contribuição social. Ainda que seja daqui a 10 anos, ok? Ainda nós temos a destinação vinculada e a não vinculada. Então a vinculada ela vai estar, como nós vimos aí na LRF, e tem uma questão que eu trouxe aí justamente para trazer a sacanagem do legislador, do examinador, perdão. O examinador diz que a principal legislação a respeito das receitas vinculadas aí seria a LDO, e ele marca como correta, como na realidade deveria ser a LRF, que ele traz aí a respeito das receitas que são legalmente vinculadas, tá? Mas eu trago aí para você se defender dele, beleza? Destinação vinculada vai estar lá o 9zinho lá, eu sei que ele não posso usar para qualquer coisa, certo? Não só no 9, pode estar no 1, pode estar no 2, no 3, no 6, ok? Processo de vinculação entre a origem e a aplicação dos recursos. Então, vou utilizar na minha fonte, certo? Fonte dos recursos aí, fonte / destinação. Em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma, ou as não vinculadas ou ordinárias. Então, essas aqui são as de livre, aí, processo de alocação livre entre a origem e a aplicação dos recursos, para atender quaisquer finalidades, desde que dentro dos âmbitos das competências de atuação do órgão ou entidade. Perfeito? E por fim, só dar uma pincelada a respeito dos ingressos extra-orçamentários. Os ingressos extra-orçamentários, exemplo, calção, fiança, etc. Eles não integram a LOA. Se ele não integra a LOA, então como o Estado ele é mero depositário desses recursos, então eles não são sujeitos à autorização legislativa, então eles não têm classificação da receita, certo? Qualquer tipo de classificação aí, não tem, beleza? Era só isso.
Agora vamos para os exercícios, verificar que o treinamento, às vezes no início, pessoal, essa matéria aí, ela é um pouco abstrata aí para muitos, perfeito? Ela é realmente abstrata, mas aos poucos você vai pegando o jeito, certo? Você vai fazendo as questões, isso daí, as questões elas vão se repetir aí por um bom tempo no curso, de modo que quando você chegar na tua prova você vai tirar de letra, beleza? No início é complicado, depois ele vai clareando, aos poucos você vai fazendo as questões e vai ficando cada vez mais fácil, beleza, povo? Um abração e fique com Deus.